Visualize isto. Você está em uma casa grandiosa no sul dos Estados Unidos. O ar é denso e pesado, não apenas com o calor, mas com uma sensação de profundo erro. É uma casa de beleza, mas sua beleza esconde um segredo terrível. Você entra em um cômodo grande e elegante. A luz do sol tenta brilhar pelas janelas altas, mas nenhuma luz pode realmente entrar, pois onde cortinas deveriam pender, há algo mais. Algo macio, pálido e terrivelmente humano. Balança suavemente em uma pequena brisa. É pele humana, e ela pende ali, como cortinas, na própria casa de sua dona. Esta é a história de Rachel de Natchez. Em uma noite escura de outubro de 1845, a rica cidade de Natchez, Mississippi, ouviu um grito. Foi um som que quebrou a calma pacífica. Foi um som que ecoaria por muitos anos em conversas sussurradas. Eles falavam seu nome em sussurros mesmo antes do sangue secar. Rachel. Ela era uma mulher escravizada, conhecida por seus modos silenciosos. Mas, bem no fundo dela, um fogo de dor vinha se acumulando por tempo demais. Naquela noite, Rachel não permaneceu calada. Ela não implorou. Ela não perdoou. Rachel criou um horror tão grande que mudou o próprio ar de Natchez. Esta é a verdadeira história de Rachel, uma escrava que transformou uma noite de sofrimento em uma noite de terrível vingança. Foi uma noite em que o medo aprendeu seu nome. Antes de prosseguirmos, deixe sua marca nos comentários. Diga-nos de onde você está assistindo. Saber que pessoas em todo o mundo estão ouvindo mantém essas velhas histórias vivas mais do que qualquer livro de história jamais poderia. E por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas outras histórias. Nossa história nos leva aos vastos campos de algodão do Mississippi, perto da grande cidade ribeirinha de Natchez. O ano é 1845. Este era um lugar onde as pessoas eram vistas como propriedade. Suas vidas não lhes pertenciam. Elas pertenciam a outros. A terra era rica. O dinheiro fluía como água para alguns. Mas para muitos, a vida era uma luta diária, cheia de dor. O próprio ar parecia pesado com uma tristeza que ninguém ousava expressar em voz alta. Era uma tristeza que jazia sob o doce perfume das flores de jasmim e os sons distantes dos barcos a vapor. Em uma colina, com vista para os vastos campos, ficava a plantação Beaumont. Sua casa grandiosa era feita de madeira branca. Grandes colunas sustentavam seu telhado. Tinha varandas amplas que davam para terras que pareciam se estender infinitamente. Por dentro, a casa estava repleta de móveis caros, prata brilhante e rendas delicadas. Tudo era feito para exibir riqueza e poder. Mas como muitos lugares assim, sua beleza era uma mentira. Foi construída sobre as costas quebradas e vidas roubadas de pessoas escravizadas. Era um lugar onde a dignidade humana era esmagada todos os dias. Rachel vivia aqui. Ela era uma escrava doméstica. Isso significava que seu trabalho era dentro da casa grande. Ela limpava os cômodos finos. Ela cozinhava as refeições ricas. Ela servia os donos exigentes. Seus dias começavam antes do sol nascer e terminavam muito depois de ele se pôr. Suas mãos, ásperas e calejadas de trabalho sem fim, moviam-se com uma graça silenciosa. Ela realizava suas tarefas perfeitamente. Ninguém jamais a ouviu reclamar. Ninguém jamais a viu sorrir de verdade. Seus olhos guardavam uma tristeza profunda, uma força silenciosa que havia sido testada repetidamente.
O mestre Thomas Beaumont era o dono desta casa grandiosa e destas muitas terras. Ele era um homem com uma risada estrondosa. Gostava de exibir sua riqueza. Mas por trás da fachada de homem rico, ele era um homem que via seus escravizados como nada mais do que ferramentas. Ele não se importava com os sentimentos deles. Ele não se importava com as vidas deles. Sua palavra era lei. E sua lei era frequentemente cruel. Mas foram as acos de Senhora Adeline Beaumont que realmente muldariam o destino de Rachel. Adeline era uma mulher de beleza marcante. Tinha cabelos dourados que brilhavam na luz. Sua pele era pálida e mecha. Ela usava as mais finas sedas e veludos. Tinha muito orgulho de sua beleza. Ela amava as coisas finas sua casa. Ela amava os tapetes macios e as cortinas brilhantes. Ela adorava ser vista como a perfeita dama solista. Mas sabe sua aparência elegante havia coração tão frio e duro como pedra. Adeline tinha jeito especial de ser cruel. Neo era sempre com chicotes ou carentes. Sua crueldade era muitas vezes silenciosa, como veneno lento. Ela gostava de lembrar Rachel de seu lugar. Ela faria Rachel se sentir pequena e sem valor. Adeline observava Rachel com olhos afiados e julgadores. Ela encontraria falas tudo que Rachel fazia. Ela frequentemente dizia, Rachel, suas mãos são tão ásperas. Elas não pertencem perto de coisas tão finas. Oh, Rachel, suas roupas simples. Você nunca poderia entender a verdadeira beleza como esta seda. Adeline tinha amor especial pelas cortinas de sua sala de estar. Elas eram feitas do mais caro veludo, vermelho rubi profundo. Pendiam de janelas altas, tocando o chão polido. Adeline fazia Rachel limpa-las frequentemente. Rachel tinha que tirá-las, lavá-las à mão e depois passá-las a ferro. Depois tinha que pendurá-las novamente. Este era trabalho arduo e cansativo. Os bracos de Rachel doiam. Suas costas doiam. Mas Adeline ficava ali, observando, certificando-se de que cada dobra estivesse perfeita. Ela dizia, estas cortinas são a alma deste comodo, Rachel. Elas representam tudo o que é belo e adequado. Você deve tratá-las com respeito. Uma noite fria de inverno, uma doença terrível atingiu os aposentos dos escravos. A irmã mais nova de Rachel, Eliza, adoeceu. Eliza era apenas uma menina, Caia David. E sonhos. Rachel implorou a Senhora Adeline por remédio, por médico. Por favor, Senhora, Rachel suplicou, sua voz suave de preocupação. Eliza está tão doente. Ela arde febre. Adeline apenas nu com a mão. Seu rosto estava frio. Ela é apenas uma trabalhadora do campo, Rachel, Adeline diz, sua voz como gelo. Não podemos desperdicar bons remédios cada resfriado. Ela vai melhorar o neo. Rachel observou, impotente, enquanto a respiração de Eliza enfraquecia. Ela observou enquanto os olhos brilhantes de Eliza perdiam sua luz. Ela segurou Eliza seus bracos enquanto o último suspiro desaxava seu pequeno corpo. A dor era buraco profundo e escuro dentro de Rachel. Parecia que seu próprio coração havia sido arrancado. Mas mesmo sua tristeza, ela tinha que continuar trabalhando. Ela tinha que continuar servindo a mulher que havia desaxado sua irmã morrer. Semanas depois, Adeline flagrou Rachel com pequeno pedaço de pano desgastado.
Era uma bonica minúscula. Rachel havia feito a nossa atrás com retalho de vestido velho. Era a única coisa que ela realmente possuía, pequeno consolo de sua infância. Adeline veio. Ela a arrancou da mão de Rachel. Que lixo a este? Adeline perguntou, seus olhos estritos. Você não tem nada a ver com essas coisas, Rachel. Você é uma serva, não uma criança. Adeline entrou pega uma tesoura de costura afiada. Lentamente, com sorriso cruel, ela começou a cortar a bonica em pedacinhos. Rachel ficou paralisada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Adeline observou. Olhe para você, Adeline zombou. Querendo por pedaço de pano. Você não é realmente nada, Rachel. Você não tem nada seu. Este ato, a cruel destruição de seu último consolo, foi golpe de martelo no espírito já quebrado de Rachel. Parecia que Adeline havia enfiado a mão em seu peito e arrancado pedaço de sua alma. O golpe final e devastador veio alguns meses depois. Adeline deu uma grande festa. Ela queria que tudo estivesse perfeito. Rachel vinha trabalhando por dias sem descanso. Seus pés estavam inchados. Seu corpo doía. Mas Adeline exigiu mais. Rachel estava arrumando a mesa, colocando cada garfo e faca perfeitamente. Sua mão, cansada e trêmula, acidentalmente derrubou um copo de cristal. Ele caiu no chão e se estraçalhou em centenas de pedaços brilhantes. O rosto de Adeline ficou vermelho de raiva. Sua tola desajeitada, ela gritou. Você arruinou meu melhor cristal. Você é inútil, Rachel. Pior do que inútil. Ela agarrou a mão de Rachel, aquela que havia quebrado o copo. Ela arrastou Rachel até a lareira, onde um fogo ainda brilhava quente. Adeline pegou um pequeno atiçador de prata que era usado para mexer as brasas. Ela o segurou nas chamas até que sua ponta brilhasse laranja. Rachel observava, o medo apertando seu coração. Ela tentou se afastar, mas Adeline a segurou com força. Esta mão. Adeline sibilou, pressionando o metal quente contra a palma de Rachel. Esta mão sempre se lembrará de seu lugar. Ela sempre servirá a minha beleza, as minhas coisas. Você nunca mais tocará em nada que não seja para meu uso. O cheiro de carne queimada encheu o ar. Rachel gritou, um som cru e animalesco de dor. A marca deixou uma terrível cicatriz em sua palma. Uma cicatriz profunda e redonda que nunca cicatrizaria. Rachel desmaiou de dor. Quando acordou, sua mão latejava. Mas algo mais havia acontecido também. A dor havia queimado os últimos pedaços de seu antigo eu. A Rachel que esperava, a Rachel que chorava, havia desaparecido. Se você ainda está ouvindo, escreva A Maldição de Adeline nos comentários, para que eu saiba que você faz parte daqueles que nunca se desviam das feias verdades da história. Em seu lugar, havia uma raiva fria e silenciosa. Ela se instalou profundo, a mente em seus ossos. A queimadura em sua mão tornou-se um lembrete constante. Era uma promessa. Rachel ainda cumpria seus deveres. Ela ainda se movia com sua graça silenciosa habitual. Mas agora, ela via tudo de forma diferente. Ela observava Adeline não como uma serva, mas como uma caçadora silenciosa. Ela estudou os movimentos de Adeline, seus hábitos, seus horários de sono. Ela olhou para as caras cortinas de veludo, aquelas que Adeline tanto amava, e uma ideia terrível, fria e clara como gelo,
começou a se formar na mente de Rachel. Ela faria novas cortinas, cortinas feitas da própria pele da senhora. Rachel começou a planejar. Ela começou a reunir ferramentas. Da cozinha, ela pegou uma faca de açougueiro, longa e afiada. Da oficina, ela encontrou lâminas menores e mais finas, usadas para esculpir madeira. Ela as afiou todas, cuidadosamente, em segredo, tarde da noite, quando a casa estava em silêncio. O silêncio em seu coração não era mais medo. Era a calma antes de uma grande tempestade. Suas mãos, aquela com a terrível marca de queimadura, agora se moviam com um novo propósito. A noite que Rachel escolheu foi quente e úmida. Uma lua cheia brilhava intensamente através das árvores densas, projetando sombras longas e estranhas. O mestre Thomas Beaumont estava fora a negócios. A senhora Adeline, cansada de um longo dia dando ordens, havia tomado um forte remédio para dormir. Ela estava adormecida em sua cama grandiosa, atrás das pesadas cortinas de veludo que tanto amava. Rachel esperou até que a casa estivesse completamente silenciosa. Nenhum som podia ser ouvido, exceto o chilrear dos grilos lá fora e o suave rangido da velha casa. Rachel moveu-se pelos corredores escuros. Seus pés descalços não faziam barulho nos pisos polidos. Ela era como um fantasma, uma sombra movendo-se entre as sombras. Em sua mão, a longa e afiada faca de açougueiro brilhava fracamente. Tinha a luz do luar que tocava o chão. Ela chegou ao quarto principal. A porta estava ligeiramente entreaberta. Uma única lâmpada a óleo queimava baixinha, emitindo um suave brilho amarelo. Isso fazia o quarto parecer quase pacífico. Adeline jazia dormindo, seu cabelo dourado espalhado no travesseiro. Por um momento fugaz, Rachel hesitou. Então, ela olhou para sua própria mão, para a cicatriz feia e queimada em sua palma. Ela lembrou-se de Elisa, morrendo em seus braços. Ela lembrou-se da boneca, cortada em pedaços. Sua resolução endureceu. Seu coração parecia uma pedra. Rachel caminhou até a cama. Ela parou sobre Adeline. Ela pressionou o lado frio e plano da faca de açougueiro contra a garganta de Adeline. Os olhos de Adeline se abriram em um piscar. Por uma fração de segundo, houve apenas confusão. Então, ela viu o rosto de Rachel, completamente vazio, desprovido de todo sentimento. Um terror puro e primal encheu os olhos de Adeline. Ela tentou gritar, mas a outra mão de Rachel apertou sua boca, impedindo o som. O corte inicial não foi profundo. Não foi feito para matar rapidamente. Foi uma linha cuidadosa e deliberada traçada na garganta de Adeline. Um fluxo lento e constante de sangue escuro brotou da ferida. Adeline se debateu, seu corpo tremendo, mas Rachel a segurou com firmeza. Então, com um movimento rápido e decisivo, Rachel aprofundou o corte. As lutas de Adeline pararam. O som de seu último suspiro foi um gorgolejo suave e sufocado. Então, silêncio. Um silêncio pesado e final. Rachel recuou. Sua respiração estava regular. Suas mãos estavam firmes. Este era apenas o começo de seu terrível ato. Ela não havia matado por uma vingança rápida. Ela tinha um propósito maior e mais horripilante. Ela começou seu trabalho. Era um processo lento e metódico, um ritual de profanação, de tornar algo impuro. Rachel não se apressou. Cada movimento era preciso. Cada corte era cuidadoso. Ela usou as lâminas menores que havia afiado. Ela trabalhou com o mesmo cuidado
paciente que usava para preparar carne na cozinha. Ela trabalhou durante a longa noite. Ela começou pelo rosto de Adeline, depois desceu pelo corpo. Lentamente, com cuidado, ela separou a pele da carne. Era uma tarefa macabra, mas Rachel não sentia nada além de um foco frio. A pele se soltou em grandes pedaços pálidos. Era flexível, estranhamente macia, ainda quente. Rachel trabalhou com a habilidade de alguém que conhecia bem o corpo, alguém que entendia suas partes. Ela se certificou de não rasgá-la. Ela a queria inteira. Ela a queria perfeita. Quando o último vestígio da aurora começou a pintar o céu lá fora, Rachel havia terminado. O corpo de Adeline jazia na cama, uma visão terrível. Mas foi a pele que prendeu a atenção de Rachel. Ela a havia preparado. Estava limpa. Estava pronta. Rachel pegou os grandes e delicados pedaços de pele. Ela caminhou até a sala de estar, o cômodo que Adeline tanto amava. O cômodo com as cortinas de veludo vermelho. Rachel removeu as pesadas cortinas de veludo. Elas caíram no chão em um monte macio. Então, com uma calma arrepiante, ela começou a pendurar a pele de Adeline em seu lugar. Ela usou pequenos ganchos e fios finos e fortes que também havia encontrado. Ela pendurou a pele nas barras das cortinas. Ela a arrumou cuidadosamente, alisando as dobras, certificando-se de que cada peça estivesse uniforme. Ela pendurou os grandes e pálidos pedaços, um ao lado do outro, até cobrirem as janelas altas. Eles balançavam suavemente na brisa matinal que entrava pela janela aberta. Eram como estandartes pálidos e silenciosos. Eram como cortinas. A pele de Adeline, pendurada como cortinas em sua própria sala de estar, o cheiro no quarto era estranho. Era uma mistura de sangue, fresco e metálico, e um cheiro fraco e doce que Rachel não conseguia nomear. Quando terminou, ela recuou. Ela olhou para o seu trabalho. O sol da manhã, agora mais alto, atingiu as estranhas novas cortinas. Elas pareciam brilhar, uma coisa terrível e viva. Rachel deixou a faca de açougueiro firmemente cravada na grande lareira de madeira, uma mensagem final e clara. Então, ela caminhou pela casa. Seus pés descalços deixaram tênues pegadas escuras nos pisos polidos. Ela foi para a cozinha. Lavou as mãos lentamente, com cuidado, até que todo o sangue sumisse. Então, enquanto os primeiros sons da plantação acordando começavam, Rachel escapou pela porta dos fundos. Ela desapareceu na espessa névoa matinal que pairava sobre os campos. Ela se foi. A descoberta veio rapidamente. Uma escrava doméstica, trazendo o chá da manhã de Adeline, foi a primeira a encontrar os horrores. Seus gritos rasgaram a manhã tranquila. A casa explodiu em caos. O mestre, Thomas Beaumont, retornou de sua viagem para encontrar sua casa transformada em um lugar de terror indizível. Sua esposa havia desaparecido e, em seu lugar, em sua amada sala de estar, pendia a visão mais macabra imaginável. O xerife foi chamado. Uma busca frenética foi lançada por Rachel, mas ela havia desaparecido nas vastas e selvagens terras do Mississippi. Ela nunca foi encontrada. Registros oficiais mais tarde falariam de um ato selvagem por uma negra insana. Eles cuidadosamente omitiram os detalhes mais horríveis. Mas entre as comunidades escravizadas de Natchez e além, a história de Rachel se espalhou como um incêndio. Não foi escrita em livros,
foi sussurrada em tons baixos ao redor de fogueiras. Foi cantada em canções secretas nos campos. Rachel se tornou uma figura espectral, um fantasma de vingança, um anjo sombrio de justiça. Para os escravizados, a história de Rachel era um consolo amargo, era um terrível lembrete do custo da liberdade. Mas também era um sinal de que mesmo o opressor mais poderoso poderia ser derrubado. Para a classe de fazendeiros brancos, a história se tornou um aviso arrepiante. Causou um novo tipo de medo, uma desconfiança mais profunda dos rostos silenciosos que os serviam. A plantação Beaumont, antes um símbolo de riqueza, tornou-se um lugar de pavor. Acabou sendo abandonada. Seus campos ficaram selvagens. Sua casa grandiosa caiu lentamente em ruínas. Diziam que em certas noites, se você ficasse em silêncio perto das janelas da sala de visitas, ainda podia sentir um estranho arrepio. Alguns até afirmavam que viam formas pálidas e balançantes onde as cortinas antes pendiam. A história de Rachel, uma canção sombria tocada nas cordas do terror e da vingança, tornou-se parte permanente dos contos góticos do Sul. Era sussurrada ao redor de fogueiras, era levada pelo vento. Foi uma lição poderosa. Mostrou que o espírito humano, levado além de todos os limites, encontrará seu próprio caminho terrível para retaliar. Diga-me, você teria feito o mesmo se vivesse a vida de Rachel? Comente sim ou não abaixo. Se esta história te comoveu, se te fez pensar, por favor, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Assim, a verdadeira história, escrita não com tinta, mas em desafio e dor, jamais poderá ser silenciada. O espírito humano, levado além de todos os limites, encontrará seu próprio caminho terrível para retaliar. Após aquela noite escura, a plantação Beaumont morreu. Não morreu rapidamente, como uma pessoa. Morreu lentamente, com uma doença persistente, assim como havia sido a crueldade da senhora Adeline. A casa grandiosa, antes tão orgulhosa, começou a desmoronar. Vinhas, espessas e verdes, começaram a subir suas colunas brancas. Elas se retorceram em torno da madeira, outrora forte, derruba-a pouco a pouco. As varandas largas cederam. Janelas quebraram e ficaram abertas como olhos vazios. Chuva e vento moviam-se livremente dentro dos belos cômodos. Os móveis caros apodreceram onde estavam. Poeira espessa cobria tudo. As pessoas diziam que o ar dentro da casa nunca mudava. Sempre parecia frio, mesmo no verão mais quente. Uma tristeza pesada permanecia ali. Era uma tristeza que não tinha nada a ver com pessoas. Era a tristeza da própria casa. Ninguém ousava viver lá. Ninguém ousava sequer trabalhar os campos próximos por muito tempo. A terra, antes tão rica, agora parecia amaldiçoada. Parecia que o próprio solo se lembrava do feito de Rachel. Especialmente temida era a sala de estar. Mesmo de fora, as pessoas diziam que podiam sentir um arrepio vindo de suas janelas altas. Às vezes, se a lua estivesse cheia e o vento soprasse certo, as pessoas juravam que as viam. Formas pálidas e finas balançando suavemente nas janelas. Formas como panos longos e drapeados. Formas que eram muito paradas, muito humanas. Elas estavam sempre lá, mesmo quando nada realmente estava. As cortinas fantasmas da pele de Adeline. Às vezes, um leve sussurro vinha da casa. Não eram palavras. Era como um suave suspiro, ou talvez um soluço distante e abafado. Era o suficiente
para arrepiar qualquer um. A população local, especialmente aqueles cujas famílias haviam sido escravizadas, sabia para ficar longe. Eles contavam a seus filhos histórias da casa Beaumont. Era uma história não apenas sobre Rachel, mas sobre o que acontecia quando a crueldade ia longe demais. A história de Rachel ensinou uma lição terrível. Ensinou que a opressão, quando levada ao seu ponto de ruptura, podia despedaçar tudo. Podia transformar uma alma silenciosa em uma força de acerto de contas. As famílias brancas em Natchez tentaram esquecer. Construíram novas casas, compraram novas pessoas escravizadas, tentaram fingir que aquela noite nunca havia acontecido. Mas um novo medo vivia em seus corações agora. Eles olhavam para seus próprios servos com outros olhos. Perguntavam-se se os silenciosos guardavam um fogo oculto. Perguntavam-se se suas próprias palavras cruéis um dia poderiam voltar para assombrá-los. A memória de Rachel tornou-se um aviso silencioso. Era uma sombra escura sob o brilhante sol do sul. Fez com que questionassem sua segurança, seu poder, tudo o que pensavam possuir. Décadas se passaram. A guerra civil veio e se foi. A escravidão terminou, mas suas cicatrizes permaneceram. A casa Beaumont caiu ainda mais em ruínas. Suas grandes colunas jaziam quebradas no chão. Seu telhado tinha buracos. Mas as histórias nunca morreram. Elas foram passadas de avós para netos. Eram contadas em tons sussurrados em noites escuras. O nome de Rachel tornou-se uma lenda. Alguns diziam que Rachel havia escapado para o norte, encontrado a liberdade e vivido seus dias em paz. Outros acreditavam que ela própria havia se tornado um fantasma, vagando para sempre pelos pântanos e campos. Uma guardiã silenciosa da justiça. Ninguém sabia ao certo para onde ela foi. Ela simplesmente desapareceu. Mas seu ato de terrível vingança deixou uma marca mais profunda do que qualquer cicatriz. Deixou uma marca na terra, nas pessoas e na própria história. A plantação Beaumont tornou-se nada mais que alguns tijolos quebrados e madeira em ruínas, mas seu espírito continuou vivo. Era um lugar onde o medo ainda aprendia o nome de Rachel. Mesmo hoje, se você for a Natchez, alguns velhos moradores lhe contarão sobre a casa. Eles apontarão para onde ela costumava ficar, engolida por árvores e arbustos. Eles lhe pedirão para ouvir o vento. Eles dizem que às vezes você pode ouvi-la. Não o fantasma de Rachel, mas os ecos dos gritos de Adeline. E você quase pode sentir a presença daquelas cortinas terríveis, balançando na brisa. Elas são um lembrete de um passado repleto de dor e injustiça. São um espelho sombrio, refletindo o verdadeiro custo da crueldade humana. Elas nos mostram o que acontece quando as pessoas são tratadas como propriedade, não como almas. A história de Rachel nos força a olhar para as verdades feias. Ela nos pede para ver a humanidade em todos. Ela nos lembra que mesmo a voz mais silenciada pode encontrar uma maneira de rugir. O que você pensa sobre a jornada de Rachel da dor ao poder terrível? Compartilhe seus pensamentos abaixo. E se você acredita que essas vozes esquecidas merecem ser ouvidas, inscreva-se e ajude a manter suas histórias vivas.